Bom dia! Dia 1º de março, data especialíssima para mim. 1º de março de 2022, e olha só essa entrada. Ele é maravilhoso. Bom dia, Isis. Bom dia, Fabiola. Obrigado, Isis. Linda imagem, adorei. Obrigado, Fabiola. Bom dia, Mauro. Começando com o Djavan, faltando um pedaço. Essa música é maravilhosa. É só essa introdução. Vou voltar aqui. Olha o que é essa introdução. Parabéns, Jeff. Que tenhas um lindo dia ao lado da Carol. Que não haja obstáculos que impeçam seu despertar. E que, se houver, sejam todos removidos. Obrigado, Vagalume, por toda a dedicação convosco. Obrigado, Mauro. Eu estava hoje de manhã fazendo as preces de remoção de obstáculos mesmo. Bom dia, Rosa, obrigado. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Rosali. Bom dia, Rosana. E o incrível que, como fica gravado, né? Que teve um ano que eu fiz, que eu estava no retiro de 15 dias no Templo de Três Coroas, retiro de Vajrakilaia. Nem existia Instagram ainda. Tentei achar algum lugar que eu tivesse alguma memória disso, não tem mais nada, só foto minha com amigas assim, que ainda tem algum contato. Bom dia, Maria. Mas do nada, porque eu estava lá no meu aniversário. Obrigado, Rosana. E foi muito lindo, assim, porque a gente já estava 15 dias em retiro. E hoje de manhã, não sei porquê, foi... Não, mas é uma prece... Tu tem que ter iniciação, Isis. É toda uma sadhana. E é toda em tibetano. E aí... Bom dia, Fran. E do nada hoje eu tava com aquilo na cabeça. Aí eu fui ali fazer meu refúgio. E essa prece veio, daí eu encontrei na sadhana, fui buscar. É muito lindo, assim, daí me veio todo o retiro, assim. Aí fui buscar, tava ali no meio da sadhana, as anotações que eu fiz de Vajrakilaia, de remoção dos obstáculos, pá, muito lindo, assim. Quando vem essa memória, né, bacana, assim. E lá no retiro estavam 250 pessoas, ninguém sabia que eu estava de aniversário, obviamente, né, até porque fazia a menor diferença. E no dia teve uma prece de longevidade, tinham 8 lamas. Tinha lama dos Estados Unidos, tinha lama Obrigado, Ana Tereza. Tinha lama do Tibete, aqui do Brasil, vários. Então era um retiro muito grandioso, assim, em vários aspectos. Obrigado, Rosali. E no dia do meu aniversário, houve a prece da longevidade. Aquilo foi de uma beleza, 250 vozes cantando e os lamas passando, né? Para quem conhece lá, né, entre os banquinhos, e eles passando e te abençoando, assim. Eu me lavava em lágrimas, né, porque só eu sabia que eu estava de aniversário. E aí, do nada, deixa eu pegar aqui. E aí, do nada, obrigado, Fran, do nada, uma retirante, que era, depois eu descobri que era lá do Rio, ela do nada pega, estende a mão, um sino tibetano, né? Com o Dorje. Não sei, eu tô contando isso, tá? Me desculpe, mas enfim, veio a lembrança, agora eu vou contar. Aí com o Dorje, né? Que é a remoção, né? E ela do nada estende esse sino, assim, ela estava atrás de mim, e estende e me dá esse sino. E diz: eu sei que tem algo acontecendo, eu só não sei o que. E eu senti que deveria te dar este sino que eu carrego comigo há mais de 20 anos. Ela era uma instrutora lá do Rio, que eu nunca mais vi. E eu senti que eu deveria dar para ti. E ela foi lá e comprou outro na loja. Depois de 20 anos ela estava com esse sino. Então achei... Foi de uma leveza, olha só. E aquilo foi lindo. Então foi um aniversário nesse sentido, assim. Então, isso não existia nem Instagram ainda, sabe? Tinha Facebook, eu acho. Mas não me lembro que eu não publicava nada. Publiquei, eu acho que alguma coisa. Que coisa, né?
E aí tô aqui com vocês hoje. Daí ela tinha razão. Ela tinha razão, não tinha sanga, ainda não tinha construção disso, de sanga, sabe? Bom dia, Simone. E hoje tem essa sanga maravilhosa que são vocês, assim, que a gente está construindo junto esse caminho, assim. Então, é muito lindo isso, muito lindo. Então hoje tudo brotou no meu aniversário, assim, por que eu estou falando isso? Obrigado, gente, obrigado por fazerem parte dessa sanga e a gente vai crescendo junto, como disse o Mauro, vamos nos despertar todo mundo junto, né? Vamos lá, vamos chegar junto. Mande o Rinpoche, editora Lúcida Letra, apaixonado pelo mundo. Eu não sei se eu sou apaixonado pelo mundo, mas eu sou apaixonado pelo budismo. Acho que deu pra ver, né? Eu sou completamente apaixonado pelo budismo. Totalmente entregue ao budismo. Mas não numa devoção cega, numa dedicação, uma dedicação completa, inteira. E ontem fui dormir, não consegui dormir. Não era nem por causa do aniversário. Eu ficava pensando que as pessoas que ainda não encontraram... Obrigado, Ana. Muito obrigado. Que não encontraram, né, o budismo, ou não encontraram uma espiritualidade que possam se cercar de beleza, assim, né? Deitei com esse pensamento, eu estava com aquilo... Eu antes de ir pro yoga, ontem eu fiquei ouvindo, vendo a CNN e vendo o movimento do comboio russo de 27 quilômetros em fila dupla. Olhem as imagens aí de satélite. 27 quilômetros em direção a Kiev, a capital da Ucrânia, né? Com 2 milhões de habitantes. 2 milhões e 800. 500 já se refugiaram. 500 mil. Mas enfim, e aí tava lá aquele comboio e eu pensando assim... Gente, tentem imaginar. Agora vamos fazer um exercício assim. Eu fiquei imaginando, não comboio, nada disso. A loucura dessas pessoas fazerem isso, né? Mas a pessoa que estava em casa... E eles estavam chegando, faltava 20 quilômetros para eles acessarem os arredores. Eles já estavam na região de Kiev, só não tinha entrado na capital ainda. Tenta imaginar o pavor dos pais, das mães, das escolas, vindo aquele enxame para cima, assim. Como está o coração dessas pessoas? Obrigado, Conceição. E aquilo foi me dando uma coisa, assim, sabe? Não raiva, nada disso. Foi me dando um amor, assim, porque eu fiquei pensando, nossa, como a gente poderia passar esse amor, assim, para essas pessoas terem um pouco de tranquilidade, porque agora bateu o desespero, né? É tu olhar para uma avalanche, assim, e não poder fazer nada, só ficar olhando para aquilo vir. E não poder correr, é um tsunami, assim, né? Muito, muito forte, assim. Aí eu deitei com aquilo, né? E levei tempo para dormir, me mexia, acendi a luz, fui ler, enfim, eu estou lendo o livro de Shnahan sobre amor. E por que eu estou falando isso? O que tem a ver com o budismo? Né? Tudo, né? Eu fiquei pensando aí, antes de dormir, adormecer, pensei, poxa, se as pessoas dos governos encontrassem um amor assim, elas jamais iriam invadir. Obrigado, Conceição. Bom dia, Nelci. Tudo bem? E a Neuci quase que consegue me ouvir, porque ela mora aqui do lado. Neuci, se a Neuci botar o... né? Ela vai me ouvir aqui da biblioteca. Mas se as pessoas tivessem esse amor e encontrassem o Dharma, seja o Dharma católico, seja o Dharma... Enfim, o Dharma verdadeiro, né? Não essas coisas. Será que invadiriam, assim? Sabendo que tem crianças lá, tem mães, pais, tem escolinhas... Acho que não, né? Acho que não. Será? Então, o que nós temos que fazer como Sangha? Bom dia, Alcione. Nós temos que continuar, como disse o Mauro ali, vagalume. Às vezes a gente pisca, some, pisca de novo, mas tá ali, né? Às vezes tu olha para lá, tá para cá. É assim, a gente não é um farol, né? Como um lama, mas a gente tem que tentar iluminar. Então, o valor da Sangha é muito importante, que são vocês. Nós estamos na página 132. Então sigamos praticando. Quando praticamos a meditação do sonho, treinamos para acordar dentro do sonho e saber que estamos sonhando. Muitas vezes falamos em iluminação em termos de despertar, o que significa ver diretamente as coisas como são. Durante o dia ou a noite a mensagem é a mesma: desperte.
Se as pedras estão caindo sobre nós e reconhecemos que isso é um sonho, então podemos sair do caminho, ou pular do penhasco para o rio e não nos machucar. Já sabemos que tudo que pode acontecer nos sonhos, cair, voar, encontrar os mortos, mudar de forma e assim por diante. Sabemos que a realidade dos sonhos não tem limites nem inibições. No entanto, mesmo quando reconhecemos que o nosso corpo nos sonhos surge da nossa própria mente, continuamos afirmando que os nossos sonhos são ilusórios, não reais. Bom dia, Karim. E é isso, vocês entenderam a importância de praticar o sonho, o yoga dos sonhos, né? Porque na realidade a gente está aqui, a gente está adormecido aqui também. Mas como adormecido? Gente, um exemplo muito simples assim. Vejam alguma coisa que vocês se deram conta só meses, semanas, dias, anos depois. Que as coisas foram se organizando, amizades ou estruturas, e a gente vai se envolvendo, daqui a pouco quando aquilo termina, se rompe, tu olha e diz, como é que eu entrei nisso? Como é que eu estava tão cego que eu não vi isso? Como é que eu estava... Esses dias, nós retiramos, olha, para ver como a gente é cego, nós retiramos uma cortina aqui de casa, para lavar, enfim, até para ceder uma delas para o apartamento da Bela em Porto Alegre. E ela ocupa toda a parede. Assim. E aí eu disse para a Carolina, em que momento a gente estava tão cego que a gente não viu, que a gente não precisava de tudo isso, assim, de todo esse pano, que a metade bastava. E ela disse, sim, a gente caiu, né, na ilusão de vários condicionamentos. Assim, né? Que momento que a gente estava tão cego que a gente não via? Que mente era essa que estava olhando para um lugar assim, que desperdiçou tudo isso de energia, né? Eu disse, eu jamais faria isso hoje. Eu jamais faria. Então a gente está cego nas pequenas coisas, assim, a gente olha para aquilo e diz, não, mas é assim mesmo. Não é assim. Né? Então um exemplo besta, e que eu olhei para aquilo, gente, a gente se olhou assim, como a gente estava cego, a gente não precisava disso. Então agora imagine uma estrutura de relacionamento, uma estrutura de encontros, de amizades, de amorosas, ou enfim, de negócios. O que vocês imaginarem? Se coloca, eu estou dando exemplo para vocês fazerem uma relação com a vida de vocês. Como a gente está cego. E no sonho é a mesma coisa, não tem diferença. A questão, gente, é que a gente se afasta demais do coração. E aí é que surge a ilusão. Imagine assim, ó. Obrigado, Maria. Imagine assim que o coração dentro da meditação é como se fosse uma criança. É como se fosse uma criança. E a mãe ou o pai é como se fosse a mente. Então a mente, quando ela está ocupada demais em vasculhar o mundo de uma forma muito corrida, muito louca, muito desvairada, se atirando a qualquer coisa, né? Esse coração é o nosso estado natural, a nossa real natureza. Isso é o coração. É a nossa real natureza. Peguem um exemplo aí para quem é mãe e tem um bebê pequeno agora em casa. Se a mãe está desconectada, é como a nossa mente é desconectada da nossa real natureza. E o nosso coração fica sofrido. Nossa real natureza fica adormecida, fica sofrida. Ela fica esperando que essa mãe, que esse pai volte para casa e reconheça a sua real natureza. Então começa a existir esse vazio. Então mente e coração precisam estar conectados. Quando mente e coração não estão conectados, que o coração representa a nossa real natureza, acontece tudo isso. Acontece essa cegueira, acontece essa avidia, acontece a invasão de Kiev, acontece as pessoas que não conseguem ver que precisam fazer uma urbanização no morro de Petrópolis, acontece que tu não vê o outro como sendo tu, acontece tudo isso. Acontece muita coisa. E quando há conexão, a mãe está amamentando o filho. Acabou. A mente está junto da real natureza. Aí, essas ilusões, sejam de sonhos ou em vigília, despertados agora aqui, elas deixam de acontecer.
Os sonhos podem revelar informações psicológicas úteis. Faz sentido para vocês isso? Os sonhos podem revelar informações psicológicas úteis, que nem sempre podem ser acessadas com a nossa mente diurna. Mas quando usamos os sonhos para investigar a realidade, não tentamos interpretar ou entender seu significado, nem procurar sinais e símbolos. Então vocês viram que no budismo, ao contrário da psicanálise, ao contrário de tudo, o espiritismo, de tudo, né? Não se interpreta os sonhos, apenas se vivencia os sonhos, se percebe os sonhos. Trabalhamos com a experiência direta que o sonho nos oferece para desafiar as nossas suposições e expandir as nossas percepções. Uma mente rígida exige que tudo esteja de acordo com as suas expectativas. Viu? Vou repetir. Uma mente rígida exige que tudo esteja de acordo com as suas expectativas, incluindo os nossos sonhos. Então a gente tem que diminuir a rigidez da nossa mente. Por essa razão, quando sonhamos com entes queridos mortos, ou que estamos nos afogando ou voando, concluímos imediatamente que o sonho não é real. A realidade dos sonhos é desprezada. E as nossas percepções estatísticas e confusas continuam sendo a tônica da realidade. Porém, essa visão muda quando iniciamos as nossas investigações do não-eu. E o reconhecimento da impermanência começa a remover o nosso apego à fixação. Podemos ter então um novo olhar para os sonhos, pois eles apresentam exatamente o oposto de uma mente fechada e rígida. Olha que visão, estão vendo isso? A mente do sonho é uma mente aberta. Por isso que eu tenho uma fixação pelo sonho, porque lá tudo acontece. Porque não tem nada interrompendo, a gente pode voar, a gente pode fazer qualquer coisa. Está livre, completamente livre de obstáculos, todos os obstáculos. As imagens dos sonhos tendem a ser insubstanciais, transparentes, translúcidas, semelhantes a miragens e fora do nosso controle. Contudo, não fora da nossa mente. Podemos ficar atordoados com nossos sonhos, ou tentar nos acordar dos pesadelos, ou reprimir informações tabus que vêm à tona. No entanto, nós somos os nossos sonhos, pois essas imagens só podem surgir das nossas projeções. Nada parece muito estável nos sonhos. Na maioria das vezes, tudo é fugaz ou instável. Durante o dia, imaginamos um eu individualizado e controlador, ao passo que nos sonhos esse mesmo eu se liquefaz em todo tipo concebível e inconcebível do fenômeno. Obrigado, Simone. Alguém fez ontem aquele exercício dos olhos, assim? Tem tentado fazer aquele exercício que eu pedi? Sugeri para vocês? Deu certo? Conseguiram? Vão tentando. O período de transição entre o sonho e a reentrada na existência diurna convencional oferece outro exemplo do bardo do Renascimento. Podemos acordar nos sentindo assustados ou desorientados, tal como no sonho das pedras me esmagando. Então, em vez de ficar com esses sentimentos para obter mais informações sobre o que eles oferecem, geralmente tentamos nos recompor em termos da realidade do ontem. Essa é a minha cama, esse é o meu quarto, esse é o meu corpo. Eu estou sendo comido pelos mosquitos aqui. E há uma infestação em Lajeado. A gente já comentou isso, né, várias vezes, mas agora está acima de qualquer... está descontrole total, assim. E eu não sei o que a prefeitura está fazendo a respeito. Eu acho que, sinceramente, nada. Porque nunca... A gente está morando nessa casa há 11 anos. Nunca vi nada parecido. É assustador, assim, é enxames. E agora está vindo uma... eu vi alguns comentários que tem um surto de dengue. Não sei se chega a ser um surto, mas está tendo dengue, coisa que não tinha mais. Então pode acontecer de qualquer coisa, não só os incômodos, né? Mas a prefeitura de Lajeado está inoperante nesse sentido. Lamento dizer, conheço
tenho relação pessoal, amigo, mas com a prefeitura. Mas enquanto o governo está nesse aspecto, não está fazendo. Isso é grave, porque é um momento que é preciso tomar um posicionamento. Então, Prefeitura de Lajeado, tome o seu posicionamento e resolva, porque esse é o seu papel. Bom dia, Luísa, obrigado. Mais uma vez, a ansiedade do deslocamento nos afasta daquilo que é transitório, desconhecido e insubstancial, e nos move para as imagens familiares que parecem sólidas e duradouras. Então, o sonho é uma riqueza de detalhes que a gente pode trabalhar. Queremos voltar ao que melhor se adapta às nossas expectativas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa sabe quem é. Então eu vou citar o exemplo dela, e é um exemplo muito bacana isso. Ela disse, sabe que hoje eu tive que contratar uma nova faxineira. Fica ligado aí. E agora eu estava lendo aqui e estava lembrando disso, dessa conversa, né? Tem várias conversas durante o dia, né? Mas agora nessa situação eu lembrei disso. E aí essa pessoa disse, mas não estou bem acostumado com ela ainda porque é nova e tal. E assim que ela saiu, eu refiz o trabalho. Alguns pontos assim. E é incrível o quanto a gente, primeiro a mente rígida, assim, né? Claro que se tem alguma coisa que ficou muito ruim, a gente tem que ir lá e resolver, óbvio, né? Mas, enfim, não era o caso. Eu sei que era um caso de toque. E aí, mas o bacana disso que a pessoa disse, tocou, né? Poxa, eu tenho que cuidar disso, né? Mas a gente quer voltar, queremos nos voltar ao melhor que se adapta às nossas expectativas, diz o Mandir aqui, né, o mestre. E a gente busca o tempo todo tentar organizar as peças para que elas condigam com aquilo que tem dentro da gente, né? Enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente vai ficar sofrendo, aprisionado. Porque a gente está aprisionado numa imagem. Numa imagem, aquela imagem é aquela, eu gravei, tem que ser aquilo, né? E aí é impermanência, né? E todas as coisas e a dualidade, tu esquece disso, né? Tu esquece que as coisas estão se movimentando o tempo todo. Esquece o aspecto da compaixão por si. E quando a gente está focado demais num aspecto de detalhe, assim, a gente perde todo o resto, o todo, né? E a gente quer voltar o tempo todo para aquele lugar da mente que digo, agora está funcionando. Não, digo, olha assim, como é que ela está funcionando também, operando com essas novas condições que surgem? A minha mente pode operar com essa nova condição. Então, tentar voltar àquele lugar, né, nesse caso da limpeza que eu falei, da faxina, é o mesmo que, poxa, estavam uns dias legais de sol, hoje está chovendo aqui, né? Que bom, né, maravilhoso. Dias assim. É mesmo que dizer, não quero chuva. É quase a mesma coisa. Graças a Deus esse sonho não é real, a gente diz, né? Meu parceiro não me abandonou. Meu filho não está na casa em chamas. Não estou me afogando. Ele está lembrando de coisas de sonho assim. Mais uma vez sou quem sou. Então quando a gente faz isso assim, nesse caso da faxina que eu falei, da pessoa que foi lá limpar de novo, ela precisa desse elemento para dizer, essa sou eu. E constantemente se lembrado daquilo. Mas por que não dizer, essa sou eu também? E aceitar essa falha e dizer, tá tudo bem. E olhar para aquilo, e deixar que aquilo... A sujeira fica ali, mas o que tem que se dissolver é a minha fixação aquilo. O tempo todo eu olhar para aquilo ali e deixar. Deixem a pia suja. Deixem por um tempo. Um tempo, não é uma semana. Umas horinhas. Fugimos do medo e buscamos conforto no que é familiar. Contudo, uma vez que aquilo do qual fugimos vem da nossa própria mente, estamos fugindo de nós mesmos. E como uma estratégia para a felicidade, isso nunca funciona. Não fui esmagado pelas pedras. Isso me torna sólido. Estou vivo. E estou morrendo dia após dia. Ainda faço a pergunta que meu pai fazia. Você é Mandir Rinpoche? Você é o mesmo ou diferente do Mandir do sonho? Posso tocar o meu braço, o meu rosto. Se quiser tocar o eu do sonho,
não sentirei nada. As pedras não me machucaram. Se o teto acima da minha cabeça caísse agora, eu poderia ser esmagado, poderia sangrar. O mesmo ou diferente? Nagasena disse que ele existe apenas como um rótulo, uma denotação, um uso convencional, um nome que ele não é o seu sangue. Mas ainda poderia sangrar. Quem então estaria sangrando? Os sonhos são como todos os outros aspectos da nossa existência. Acontecem, nós os vivemos, mas não são reais. Sua aparência é enganosa e reconhecemos com facilidade esse aspecto irreal dos nossos sonhos. Quem me dera eu observar a aparência irreal das coisas quando elas estão acontecendo agora. Quem me dera ver sempre. Muitas vezes vejo, cada vez com mais incidência. Mas às vezes quando passa uma semana, um mês, 2 anos, 5 anos, 7 anos, as coisas se rompem. E aí tu diz, o que eu estava fazendo? Ver as coisas como sendo ilusórias. É por isso que os sonhos são tão valiosos para o entendimento do aspecto de vacuidade da realidade. Tudo é infundido com vacuidade, não vamos entrar nesse aspecto agora. E isso inclui nosso corpo e nosso sangue, nossas pedras, nosso nome e nossos sonhos. Durante o dia, os fenômenos parecem mais densos. Isso faz com que a experiência diurna seja uma aula mais difícil para aprender sobre a vacuidade. Vamos terminar o parágrafo e a gente termina o capítulo. É muito mais difícil reconhecer a vacuidade nos sonhos. Dizer que a vida é um sonho é reconhecer a qualidade incessante e ilimitada da vacuidade em nós mesmos. Que estamos todos interligados. Que nossos entes queridos, nos nossos iPhones, nos aviões, na comida, na raiva, na luxúria, na riqueza, em todas as coisas. Os fenômenos não têm existência inerente. Tudo surge da vacuidade, nunca se separa da vacuidade. No entanto, é muito mais fácil perceber isso com os sonhos noturnos do que reconhecer a nossa própria vacuidade ao olhar no espelho. Eu sei que aqui fica confuso sobre vacuidade, mas relaxe. Acordei sabendo que tinha acabado de passar a minha última noite na estação de Varanasi. Deu, né? Acabou as férias dele, né? Porque ele está de férias, vamos combinar, né? Ô, Mandia, fiquei pensando onde estaria na próxima noite. Onde iria dormir? A incerteza era um pouco assustadora, mas também um pouco empolgante. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês no meu aniversário hoje. Fiquei feliz, obrigado. E sigamos. Obrigado por fazerem parte da Sangha, obrigado por me ouvirem, obrigado por dar existência e voz e ouvido a essa construção. Eu acredito sim, não só no budismo, eu acredito que os movimentos pacíficos, não de passividade, mas pacíficos, eles são fundamentais para a sociedade, para as pessoas evoluírem. Eu realmente acredito, de verdade, e não é um mundo ilusório, que quando as pessoas acordarem desse sonho, jamais um presidente enviaria um comboio de 27 quilômetros para atingir uma cidade em que tem crianças dormindo, bebês sendo amamentados. Jamais. Então, isso que a gente faz aqui é só uma pontinha, mas eu tenho certeza que toca a cada um de vocês que está em cada lugar do Brasil, assim, e que toca mais uma pessoa, 2, 5, 10, e que vai tocando mais aquelas outras 2, 3, 5, 10, e que a gente vai construindo essa mandala, assim, sabe? Eu tenho essa ilusão que está acontecendo isso, e graças a vocês que acreditam. Então sigamos tocando. Sigamos tocando. O que importa é o que a gente estuda aqui, o que a gente lê, o que a gente sente. Não o que vocês veem nos meus defeitos, nas minhas fragilidades ou no meu conhecimento. Isso não tem a menor importância. O que importa é o que vocês conseguem ver e a flor que brota dentro de vocês. É essa flor que vocês passam adiante. O que eu faço é só regar. O que eu faço é só regar. E às vezes eu rego com coisas que a flor não precisa, mas é o que eu tenho para dar. Então espero que a gente consiga continuar dando. Que os méritos desse nosso encontro se expandam
e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado, mesmo que vagalume. Obrigado e um lindo dia para nós todos. E façam uma pequena oração para quem ora, uma pequena prática para quem pratica, em direção a Kiev. Em direção ao Putin também, que ele se ilumine, que ele desperte e saia desse sonho. Não é uma questão política. Não é uma questão política. Não escolha um lado. Que ele desperte. Ok?